dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu inicio agradecendo o Mark pelo convite. E para contextualizar, eu sou geógrafo, eu fiz mestrado e doutorado em Geografia Física na USP. Fui para o Instituto Pense com a iniciativa de trazer as questões ambientais e de mapeamento eh, relacionado à saúde infantil. E em 2022, eu tive um projeto aprovado pelo CNPq que tem o objetivo de fazer a previsão dos atendimentos e das internações. Acho que eu estou falando baixo. Que tem o objetivo de fazer a previsão dos atendimentos e das internações hospitalares em crianças e adolescentes, utilizando dados de poluição e de condições atmosféricas. Como eu falei, tem o financiamento do CNPq, no programa IA ao quadrado, do MCTI. Então, o nosso processo inicial, a gente utiliza os dados do Hospital Infantil Sabará, que junto com o Instituto compõe a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, e eu vou contextualizar um pouco do processo metodológico dessa pesquisa. O nosso primeiro passo é utilizar os endereços residenciais desses pacientes, a gente transforma essa informação numa coordenada geográfica, a gente coleta as informações da CETESB, a gente transforma os dados das estações meteorológicas em camadas contínuas sobre poluição e temperatura e umidade aqui na região metropolitana de São Paulo. A partir daí, a gente gera esses mapas e faz a identificação da exposição da residência desse paciente no dia que ele procurou o atendimento hospitalar. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer as análises preditivas, propriamente dito. E aí, com isso, é possível fazer a previsão do atendimento e da internação, pensando que quando o paciente chega no PS do hospital, a gente consegue identificar se ele vai ser atendido ou se ele vai ser encaminhado para uma internação, e fazer a previsão do fluxo diário da quantidade de pacientes no pronto atendimento. Aqui eu vou mostrar um pouco da plataforma que, paralelo às nossas pesquisas, a gente desenvolveu uma plataforma para integrar todos esses processos. São processos longos e com uma base de dados muito grande, e a nossa proposta foi automatizar e criar um ambiente que pudesse fazer isso automatizado e integrado, porque nós temos dados clínicos, hospitalares e dados do ambiente externo. Aqui é uma visualização do nível de poluição e da residência de cada paciente. A gente consegue estratificar pelo dia. A gente utilizou os dados de 2022 para criar e validar os nossos algoritmos. Aqui nós temos o fluxo previsto o fluxo diário da quantidade de atendimentos das internações. Percebam que a gente utilizou 2022, no dia seguinte o algoritmo acertou em cheio, foi previsto 98 casos de atendimento e nós validamos com esses resultados. Numa semana a gente consegue ter uma variação de 10 casos de erro nessa acurácia. Acho que é isso muito bom, muito interessante para a gestão clínica. Aqui nós temos um panorama geral da quantidade de atendimentos, quantidade de internação e a quantidade de alta, para ter esse panorama gerencial hospitalar e quantidade de CID, e uma área com a informação do paciente mais detalhada. Aqui são o nome de cada paciente, é um nome fictício, e nós temos a parte que faz conexão com os dados da CETESB, com as informações de poluente. Veja que eu coletei esse print da tela ontem, às 15 horas, e esse dado é atualizado a cada hora, diariamente. E nós desenvolvemos um componente para trabalhar com IA generativa, com dados não estruturados, que é uma grande questão para análise
nesse caso de análise clínica, que é trabalhar com a parte do prontuário que não é estruturado. Então, nós fizemos uma conexão entre a nossa plataforma e o ChatGPT, então a gente consegue conectar trazer essas informações em forma de texto e extrair quais variáveis podem ser importantes para colaborar nessa análise de dados. Daí nós temos aqui um panorama geral da acurácia dos modelos. A gente tem uma acurácia muito boa, de 85%. Sensibilidade, a gente identifica como os atendimentos, que é o verdadeiro positivo, e a especificidade é o atendimento, desculpa. A sensibilidade é a internação e a especificidade é o atendimento. A gente fez a validação cruzada para testar como esses algoritmos atuam em dados que eles não reconhecem. Ele melhorou, ficou em 87%. A gente entende que a parte de machine learning, inteligência artificial, é mais útil, no nosso caso, como sistema de alerta. Se ele consegue trabalhar com muitos dados e gerar sistemas de alerta de uma forma geral. Mas pensando no melhor detalhamento dessas informações, de cada variável pode atuar na questão da saúde, nós fizemos a regressão logística convencional, separamos o que é atendimento e internação. Nos casos de atendimento, estava associado com material particulado para essa população e para os casos de internação estava associado com uma umidade relativa do ar mais baixa. Então, nos dias mais secos, os pacientes eram levados à internação. E é aqui que tem a questão das mudanças climáticas. No ano passado, nós tivemos 8 ondas de calor aqui em São Paulo, que era esperado por décadas. Nós tivemos em um ano só, e isso acentua, quero dizer, piora as condições ambientais urbanas, pensando em onda de calor, temperatura, umidade, elevação dos níveis de material particulado, ozônio, que seja. Além desse trabalho, nós fizemos uns outros com a perspectiva do município de São Paulo, para dado agregado de distrito administrativo, utilizando algumas variáveis como quantidade de árvore, quilômetros de vias nesses distritos administrativos, o tipo de residência de alto e médio padrão, alguns indicadores, e testamos com o risco de mortalidade por pneumonia aqui em São Paulo. A gente tem uma associação, veja que tem o que está em vermelho com as áreas de risco relativo mais alto para mortalidade de pneumonia com a população até 19 anos, e nós tivemos uma associação negativa com áreas de residência de médio e alto padrão aqui em São Paulo, e com risco maior quando o distrito administrativo tem vias de trânsito rápido, além com os piores indicadores socioeconômicos. Aqui a gente testou com os dados só de internação hospitalar, e veja que o padrão é diferente. Para a mortalidade, a gente está bem acentuado no extremo leste, extremo norte, e só para hospitalização é bem disperso, não tem nenhum padrão geográfico. Quais interpretações pode ter isso? A exposição na cidade é meio que está todo mundo exposto. Aqui traz uma questão de acesso. Como uma criança, um adolescente que foi exposto a situação de pneumonia, e o desfecho disso é a mortalidade, e aí predomina as questões socioeconômicas, pesando nisso. Isso aqui é um dado antigo que eu fiz logo quando eu cheguei no PENS, que é com a mortalidade por doença cardiovascular. E aí a gente a gente encontrou associação com os distritos com menor arborização viária, que é a árvore na rua, a gente não está falando de reserva de Mata Atlântica, é a árvore naquela rua, com maior porcentagem de favela nos distritos administrativos, e com os piores índices
socioeconômicos. Aí a gente traz uma outra questão da exposição dessas populações com essas condições. Vale dizer que aqui são dados de associação, não é uma relação de causa e efeito, mas serve para demonstrar como essas questões andam juntas. Tá bom? É isso. Obrigado.